Olá, Pastor John. O que torna a homossexualidade errada? Para cada pecado, há vários níveis de motivos pelos quais isso é ofensivo a Deus e por que deve ser evitado. O mais simples é dizer que a Bíblia diz que é. Nós devemos começar daí, e se pudermos aprofundar, ótimo. Penso que está claramente evidenciado em Romanos capítulo 1, versos 24 a 29, que isso é algo errado e que deve ser evitado. E penso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, afirma algo bastante inusitado sobre a homossexualidade. Quando diz: os que praticam tais coisas, e isso é listado junto à ganância, à cobiça e a outros pecados, não é só contra a homossexualidade. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você sabe que é errado, mas não se importa com isso, nem com o que Deus diz, mas faz o que quer, esse é um início de que você não faz parte do reino de Deus. Bem, esta é a resposta de autoridade. Isso é errado. Não faça isso. A questão, por que a Bíblia diria isso, também possui várias camadas. Número 1. A Bíblia define, logo no início, homem e mulher se tornando uma só carne. Essa é a maneira de Deus constituir a sexualidade. A sexualidade é uma ideia de Deus e devemos aprender com ele o que isso é. É um homem e uma mulher criados de forma bela e complementar, de modo que sejam uma só carne. E tentar fazer de outra forma é uma distorção, é uma corrupção, uma disfunção do modo que Deus fez. Esse é o segundo ponto. Número 3, e talvez este seja o último que vou fornecer. À medida que eu reflito em Romanos 1, e pela forma que Paulo desdobra o problema da sexualidade, me parece que Paulo está dizendo algo do tipo: quando você troca a glória de Deus por ídolos, o primeiro pelo qual você troca a glória de Deus é você mesmo. O ídolo que você possui é você mesmo. Então, de qual sexo você é? Seu sexo é aquele que você possui. O meu é masculino. Se você é mulher, o seu é feminino. E parece que, ao trocar Deus por nosso ídolo mais querido, que geralmente é nós mesmos, nós ficamos propensos a ser atraídos pelo mesmo sexo. Então a implicação é: atração pelo mesmo sexo é uma forma disfuncional de idolatria. Mas há outras formas. Não estou dizendo que tentação homossexual é a única que fará esse tipo de idolatria própria emergir. Mas, se você for a Romanos capítulo 1, versos 24 a 29, pense nisso por si próprio. Pergunte-se como o verso 23, a mudança de Deus por coisas criadas, se relaciona com a mudança do modo natural pelo contrário à natureza. A mesma palavra para mudança é usada nessa passagem. Então, a coisa mais profunda que vejo por que Deus desaprova isso é, não só porque a Bíblia diz para não fazer, não só porque Deus criou o homem e a mulher, mas, em um nível mais profundo, há um tipo de idolatria envolvida em relacionamentos do mesmo sexo, que é muito profunda. Estou certo de que há outras razões pelas quais é algo ruim para nós. E Deus nos ama, não deixando fazermos isso. Mas, antes que eu termine, falarei aos que lutam contra isso. Não é difícil para mim ter empatia ou imaginar isso. Eu não quero que aqueles que lutam com isso pensem algo do tipo: isso é a pior coisa possível e imaginável. Eu não penso assim. Penso que, se você tiver o objetivo de dizer: meu coração está quebrado e estou chorando, por razões que não entendo, eu estou quebrado em minha sexualidade. Estou quebrado, queria que estivesse bem. Eu posso escolher tornar este estado em pecado. Não creio que é pecado estar quebrado. Estar quebrado é resultado do pecado. Mas apenas estar dessa forma e se sentir dessa forma, não acho que é mais pecado do que eu me sentir heterossexual. Não é natural. Está quebrado.
mas agora tenho a escolha de tornar minha heterossexualidade em pecado ao fazê-la sagrada. Alguém que luta com desejos homossexuais tem a mesma escolha. Pecar com isso ou ser puro e procurar superar isso e ir para algo mais direcionado a Deus. Então, não pense que estou isolando este como o pior de todos os pecados. É parte de um defeito do qual compartilhamos. Penso que a minha personalidade está quebrada. Eu poderia ser mais específico. Elas teriam a ver com a ira e vitimismo. Eu sou programado para gostar bastante de certos pecados. Penso que é, em parte, genético. Eu via isso em minha avó e minha mãe. É, em parte, algo de família. E é apenas eu. Eu estou quebrado. Eu posso escolher deixar esse defeito me governar e me fazer pecar. Ou posso escolher lidar com o defeito que eu tenho e tentar seguir meu caminho em meio aos meus defeitos, fazer o bem pelos outros e evitar tantos pecados quanto puder. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.